Boa tarde, tudo bem? Me chamo Thiago Fernando. Este é o canal Cuca Aberta, tá ok? Que a gente vai explorar assuntos históricos e assuntos de religiões, dentre outros assuntos, como mitos, folclores, lendas, né? Conforme for as ideias de vocês aí, tá ok? Então a gente vai abordar vários tipos de temas, não querendo ofender nenhum tipo de teologia ou de ideia. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, tomar algum tipo de posição. Nós não queremos nem defender e nem criticar nenhum tipo de preceito religioso, tá ok? Nós estamos aqui para estudar o que a história nos mostra, o que a história tem a dizer sobre este fato, tá ok? Nem sempre a história convém, né? Mas assim, algumas coisas ficam esquecidas, fica em segredo para sempre. Não é verdade, galera? Temos várias coisas aí que até hoje não conseguimos pôr um ponto final, tá ok? Então, não esqueça, por favor, de deixar o seu like, tá ok? Seu like e a sua inscrição, que vai ajudar bastante esse canal a crescer. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ouvindo vocês aí, o que vocês querem saber aqui da gente, do nosso estudo, tá? Só você deixar na descrição aí, tá? Deixar nos comentários. Tá ok, galera? Então hoje, conforme o amigo meu pediu, o Alexandre, ele pediu bastante esse assunto, que é o assunto sobre a Inquisição, ou então conhecida como a Santa Inquisição, né? Ela ocorreu na Igreja Católica por volta do século XIII. Em meados do século XIII, a Igreja Católica ela instituiu o rito de investigar e julgar hereges e feiticeiros, né? Que eram acusados de crimes contra a fé católica. O Santo Ofício. O Santo Ofício é o que fazia esse processo todo aí. É sobre os caras que eram os barra pesada, eles que mandavam, eles mandavam nessa parte aí da, da Inquisição. Tá ok, galera? Então, esse assunto é muito amplo, tá, galera? É um assunto muito amplo e que requer muito estudo, muito cuidado, né? Então, assim, eu vou lançar esse vídeo hoje e amanhã depois, se quiser saber mais alguma coisa, mais algum fato que ocorreu, como que ocorreu, por que que ocorreu, é só vocês pedir aí nos nossos comentários que a gente vai buscar a resposta mais apropriada para vocês, tá ok? Então eu fiz tipo um resumão aqui para vocês poderem ter uma noção, tá? Então a Igreja Católica resolveu tomar essa decisão, tá? E os condenados, eles tipo, tinham um tribunal eclesiástico, que eles falam, né? Um tribunal eclesiástico. Então o que que eles faziam? Mandava esses caras, essa turma aí que era acusados de feitiçaria e de heresia. O que que é uma heresia, por exemplo? Né? Tem vários tipos de heresia. É tipo assim, a pessoa, que nem aquele negócio do Código da Vinci lá, certo? A pessoa falou que tiveram uma ideia lá que Jesus talvez tivesse casado, tivesse tido uma mulher e ter filho, né? Então assim, se você falasse isso por volta do século XIII, você ia ser queimado, negão, entendeu? Você ia ser escorraçado, você tinha que viver, correr a vida inteira fugindo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica naquele tempo, a instituição católica era muito forte, então assim, pra você correr era muito difícil, tá? Era muito difícil mesmo, então assim, os caras perseguiam mesmo, tá? Então quem tivesse é, heresias, né? E falsos ídolos, né? E feitiçarias, né? Se o cara encontrasse trocando ideia com uma planta, se eu fosse conversando sozinho perto de uma planta, você já ia ser investigado, você já ia ser, podia ser quem for, já ser investigado, e você ia ser preso, depois julgado, e quem sabe você podia ser morto, tá? Então o Santo Ofício enviava os condenados para o Estado para serem sentenciados. Sentenciados. Então o que acontecia? Os caras pegavam vocês lá e pegavam a turma que eles consideravam hereges e feiticeiros, né? O Santo Ofício julgava e depois mandava para ser condenado nos estados papais, tá? A palavra vem do latim, a palavra Inquisição vem do latim, né? Que significa inquisitio onis, que significa indagação, investigação. Então eles se achavam no direito de investigar qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer organização que estivesse praticando algo contra a fé católica, certo? Contra a fé católica, contra a fé cristã, né?
A Inquisição, ela foi uma instituição dentro do sistema jurídico da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica tem vários tipos de desmembramentos, né? Tem vários tipos de ligações, né? Então tem um sistema jurídico, aquele que julga, aquele que pune, né? Ele mesmo faz as leis e eles mesmos julgam conforme os seus preceitos, tá? E o objetivo maior mesmo era combater a heresia, tá ok? Como eu já tinha dito, começou no século XIII, né? E o maior a intenção deles era combater o sectarismo. O sectarismo é você cultivar mais com Deus, você cultivar forças da natureza, você você cultuar forças da natureza, você cultuar os quatro elementos. Isso aí para eles era fora da casinha, entendeu? Eles não aceitavam. E a partir de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da Ordem Dominicana, que é uma ordem que existe até hoje dentro da Igreja Católica, tá? Então eles escolhiam os caras, as pessoas que eram os juízes, que eram os perseguidores, que eram os enviados da igreja, escolhiam dentro desta ordem dominicana, tá ok? Não sei por qual motivo, não sei por quê, porque dentro da Igreja Católica tem várias ordens, na verdade. Tem os beneditinos, tem monte de ordens aí. Então eu não sei por que eles tinham essa davam esse encargo para a ordem dominicana, tá? Então, se você quiser, é uma boa ideia. Se você quiser que a gente aborde esse tema também, só você deixar aí, ó, na descrição, tá ok? No final da Idade Média e no começo do Renascentismo, o conceito e o alcance da Inquisição foi ampliado em resposta à Reforma Protestante. Então, o que quer dizer? Quando nasceu o Renascentismo, veio um monte de aqueles artistas, né, aqueles teólogos, aqueles filósofos, né, que tinham um outro tipo de ideia, né? Então, e surgiu também nessa época também a Reforma Protestante de Martinho Lutero, né? Então, isso aí foi uma resposta contra a Reforma Protestante, né? E depois foi espalhado por toda a Europa, né? Espalhou por toda a Europa mesmo, né? Boa parte, isso aí a gente ouve pouco falar nas aulas de história, mas assim, a Inquisição também matou um monte de pessoas da Reforma Protestante, tá, gente? A gente também pode fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas a Igreja Católica também perseguiu e matou, conforme o seu santo ofício, não sei se tem alguma coisa de santo, né? Mas conforme o santo ofício, eles matavam um monte de gente mesmo. Mandavam buscar e tinha as denúncias, né? Às vezes, gente, alguma pessoa de poder dentro do país denunciava tal pessoa, mas não por causa que a pessoa tinha resquício de feitiçaria ou de heresia, mas para tirar do caminho. Você entendeu? Para tirar do caminho. Essa pessoa tá me enchendo um saco aqui, ó. Eu não quero mais essa pessoa perto de mim e eu vou denunciar. Então denunciava lá pro tribunal eclesiástico, né, da Inquisição, e eles mandavam e investigava a vida do cara. Puxava a capivara que tem hoje em dia, né? E aí explodiu por toda a Europa, cara. Principalmente nos países que eram mais católicos fervorosamente, que era na Espanha e Portugal. Aí o povo era uma religião febril mesmo, você entendeu? Né? A gente pode ver aí pela rainha Dona Maria, a rainha mãe Dona Maria de Portugal, né? A mulher era fervorosa mesmo, né? E assim, eles forçavam os judeus e muçulmanos a serem, como é que fala, convertidos. Eles forçavam a força mesmo, ou você assume a fé cristã, a fé católica, ou você vai morrer, você vai passar por um monte de coisa, vai perder suas terras, suas posses, seus filhos vão virar escravo, você vai virar escravo. Então assim, eles forçavam a base da força mesmo que os judeus e muçulmanos se convertiam, né? Referente aos judeus, né? Isso aqui foi tipo assim, uma pré um Hitler, né? Foi pré-Hitler, né? Porque Hitler também ele
massacrou os judeus também. Os muçulmanos também perseguiu bastante, né? Garcia Gassel, que foi um dos caras que veio depois estudando sobre isso, né? Ele diz que o número de pessoas que foram julgadas no tribunal da Inquisição ao longo da história foram de mais ou menos 150 mil. Você fala, mas pô, é pouco, morreu muito mais, não sei o quê, né? Mas a população naquela época, a gente também era bem menor, tá? A população, ainda mais na Europa, daquele lá, é bem menor, a população era pequena. Tá? Então diz que 150 mil pessoas, mais ou menos, foram investigadas. Não estou falando que elas foram mortas. Mortas, eles citam em torno de 3 mil pessoas que foram mortas, né? Que foram assassinadas, né? Uma média de 2% dos que foram julgados, tá? Então 2% dos que foram julgados morriam, tá? Esses aqui são os dados que o, o Garcel, ele puxou lá, ele acha pelos documentos que ele estudou, o historiador, né? Se você quiser, a gente também pode falar mais desse Garcel aqui, tá? E atuaram também no Brasil. Mas no Brasil não teve Inquisição, né? Foi mais lá pra Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, né? Tudo mais, né? Não, gente, teve também no Brasil também, inclusive, né? Onde foi mais forte foi lá no estado, na província de Minas Gerais, né? Entre 1700 e 1820, tá? Onde aconteceram 989 denúncias nas comarcas do Rio das Mortes, Rio das Velhas e Vila Rica. Tá ok, galera? Então, o Brasil também teve também a Inquisição. Só não fala aqui se teve mortes, né? A Inquisição, ela persistiu até no começo do século XIX, tá? Exceto nos estados pontifícios. Isso aí eram os estados que era muito grande. Que não era só onde é o Vaticano hoje. Era muito grande os estados pontifícios. Era muito grande, tá, galera? Então foi até o século XIX. Aí terminou mesmo assim, acalmaram mesmo assim de perseguir após as guerras napoleônicas, tá? Deu uma diminuída, né? Por volta de 1820. Deu uma diminuída, né? E a instituição, ela sobreviveu. A Inquisição, ela sobreviveu até os dias de hoje, praticamente, né? Como parte da Cúria. Então, assim, passou, não pertencia mais, tipo assim, que o Papa passou para a Cúria, né? A Cúria é a parte governamental da igreja, né? É a parte governamental da igreja, né? Então, passou para a Cúria e recebeu um novo nome em 1904. Passou a se chamar Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, né? Esse Santo Ofício, se você for ler as histórias de alguns santos, inclusive o São Padre Pio de Pietrelcina, você vai ver que o Santo Ofício também ficou no pé dele, tá? Quem não conhece a história do São Padre Pio, é só você pedir aí nos comentários, tá? Nos comentários você pedir, fala sobre o Padre Pio, sobre o Santo Ofício do Padre Pio. O Padre Pio, ele também foi meio que perseguido pelo Santo Ofício, tá? E em 1965 tornou-se a Congregação para a Doutrina da Fé, que existe até os dias de hoje, tá? E que por um acaso o prefeito dela foi o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Ele foi, antes de ser Papa, ele foi o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que é para zelar a doutrina da fé católica. Então, mudou de nome a Inquisição, né? Passou a ser, foi Santo Ofício até 1965 e passou a ser Doutrina da Fé, tá? Congregação para a Doutrina da Fé. Bom, galera, por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o like. Se você não deixou lá no começo, pode deixar agora, tá? Não se esqueça de ajudar a gente fica muito agradecido. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, tá ok? Compartilha, passa para seus amigos, tá? Curte, ajuda nós, por favor, sou um mendigão de like, de inscrição. Estamos aí, tá certo? Muito obrigado e em breve nos veremos, tá? Valeu, galera.